pensava para falar, Pedro não pensava para fazer, Pedro não pensava para agir. Se Jesus não antecipa, Pedro já ia entrar falando. Aí eu fui interrogado, aconteceu assim. Mas quando Pedro entra, antes de Pedro abrir a boca, Jesus já fala. Jesus vai perguntar para Pedro uma coisa: que te parece, Simão? Que é o versículo 25. Que te parece, Simão? Jesus vai perguntar para eles algo que aconteceu lá fora. Jesus antecipou, não precisou Pedro falar. Isso aqui revela para nós, irmão, como Deus está a par de todas as coisas. Meu Deus! O que estava acontecendo lá fora, Jesus que estava lá dentro estava a par de tudo. Não precisou Pedro falar. Aleluia. Não precisou Pedro contar. Não precisou Pedro esclarecer. Jesus estava em corpo lá dentro, mas em espírito ele estava lá fora. Olha aí, Jesus! Meu O Deus. que te parece, Simão? Aí Jesus vai fazer uma pergunta. Jesus faz uma pergunta dizendo: de quem cobram os reis da terra os tributos ou censo dos filhos dos alheios? E aí ele vai responder: os alheios. Isso é lógico, né, irmão? Imagina você que é pai e tem filho, você vai lançar aí um imposto, um tributo. Você vai cobrar do seu filho? Não, você vai cobrar dos outros. Isso é lógico. Mas o que é que está acontecendo aqui? E esse texto é interessante para nós pensarmos alguma coisa, porque tem uma discussão teológica em cima do que está acontecendo aqui. Porque quando eles estão chegando e os cobradores de impostos se aproximam e perguntam para ele, a Pedro, os cobradores de didracmas: o vosso mestre não paga as didracmas. Então os teólogos discutem nesse texto, que não é a nossa discussão. Nós não vamos discutir sobre isso. Nós precisamos deixar claro uma coisa: nós precisamos nos limitar ao que a Bíblia diz, irmão. O erro de muitas pessoas é querer vasculhar. As pessoas erram quando quer dizer o que a Bíblia não diz. As pessoas erram quando quer pregar coisa diferente. As pessoas querem uma revelação diferente, querem uma mensagem diferente. Então você que prega, não fique preocupado em pegar uma frase diferente, uma frase de efeito, uma mensagem diferente. E você que ouve, não quer ouvir uma mensagem diferente. Meu Deus! Você vai ver o apóstolo João dizendo: olha, estou escrevendo aqui para vocês, não é coisa nova, é as mesmas coisas. Aleluia. E ouvimos desde o princípio vos anunciamos. Ficamos. O erro é uma coisa nova. É. O apóstolo Paulo diz assim: eu não vos canso de pregar sempre as mesmas coisas, porque é salvação para vós. Olha aí, Jesus! O erro está em querer coisa nova, irmão. Meu Deus! É Eu verdade. não falo uma coisa nova. Não dou um mandamento novo. O mandamento é o mesmo: amai-vos uns aos outros. Meu Jesus. Eita. Querem discutir, achar coisa nova na Bíblia. O que é que interessa nesse texto para nós? Minha mensagem está no versículo 27, mas o texto vai desde o 24. Jesus está chegando e os cobradores de impostos, a discussão dos homens era o quê? Esses cobradores, eles estavam cobrando o imposto do templo, porque toda pessoa de maior deveria pagar o imposto do templo. Ou eles discutem quem eram esses cobradores aqui. Se era um cobrador dos romanos que subjugavam Israel. Israel estava pagando tributo a Roma. Então eles ficam discutindo isso. Mas se for a Roma ou se for do templo, Jesus não precisava pagar. Isso é o que interessa para nós. Olha aí, Jesus! Por quê? Porque ele vai dizer assim: se fosse do templo, vamos supor que vamos entender que esse imposto era do templo. E aí Jesus fala assim: de quem cobram os impostos? O pai vai cobrar dos filhos? Não, Jesus sendo filho de Deus, ele não precisava pagar. Meu Deus. Mas se fosse de outro aspecto, os irmãos lembram quando Golias estava afrontando Israel?
Deuteronômio 17, e ele afrontava durante 40 dias, afrontava, e numa dessas aí, chega Davi, amando do seu pai, levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega, naquele momento, o Golias se levanta e afronta Israel. E o Davi, olhando aquilo lá, não se conforma com aquilo. E ele pergunta: o que é que está acontecendo? Aí disseram: esse homem aí é do Filisteu, e se levanta esse gigante, está afrontando aqui, procurando alguém para lutar com ele. Mas ninguém quer lutar com ele. E aí disseram assim para Davi: e sabe mais do que o rei falou? O rei Saul falou que aquele que for lutar com o gigante, vencer o gigante, o rei vai fazer dele rico, vai dar sua filha em casamento, e a casa do seu pai não precisa mais pagar imposto. Olha aí. Meu Deus. Davi foi e venceu, a casa de Davi não precisa mais pagar imposto. E Jesus é o leão da tribo de Judá, que tem Davi. É o filho de Davi. Meu E Deus. de uma forma ou de outra, Jesus não precisaria pagar imposto. Meu Deus. Então Jesus está falando com Pedro, mostrando para Pedro que ele não precisa pagar imposto. Ele faz toda essa pergunta é para mostrar para Pedro que eles não precisavam. Então ele vai dizer: olha, o que te parece, irmão? De quem cobram os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos do além. Disse Pedro: dos além. Logo estão livres os filhos. Nessa conversa de Jesus com Pedro, ele está dizendo: eu não preciso pagar. Eu estou livre de pagar. Mas agora nós vamos entrar no 27. Aí ele diz assim: mas para que não os escandalizemos. Jesus agora, ele vai achar uma forma de pagar, vai operar um milagre. A minha mensagem está no milagre, mas eu quero fazer essa preparação. E ele diz: mas para que nós não os escandalizemos. Ele precisava pagar, irmão? Não. Ele vai pagar? Sim. Por que ele vai pagar? Para não escandalizar. Ele não precisava, mas para não escandalizar, para não abrir essa porta, para não abrir essa brecha para alguém, ele vai fazer algo que não precisava por causa dos outros. Meu Deus. Isso é evangelho, irmão. Se ele não pagasse, não tinha pecado. Ele estava livre. Mas ele vai pagar não é porque precisava. Não é porque se não pagasse ia ser pecado, não. Ele vai fazer algo por causa dos outros. Aleluia. Tem coisa que não é pecado. Então eu posso fazer? Depende, irmão. Se vai prejudicar alguém, se vai afetar a fé de alguém, se vai pôr em risco o nome da igreja, se vai pôr em risco o nome de Deus, não faça. Não é pecado, mas não faça. Meu Deus. Jesus não precisava pagar. Porque ele disse para não causar escândalo. Olha aí, Jesus. Aleluia. E tem coisa, irmão, tem coisa que não é pecado. Verdade. Só que a Bíblia diz que tem coisa que aquela mesma situação, para um não é pecado, mas para outro é. Por causa da consciência. Chamado pecado de consciência. Vou dar um exemplo. Antigamente, lá para trás, né, os crentes antigos, irmão, crente antigo, Glória a Deus. hipótese alguma entrava na lotérica. Ou hipótese alguma. Passasse alguém e visse o irmão da lotérica, ai, senão eu não nasci aqui no meio. Aquele mês pelo menos já não ia, né, irmão João? Não ia. Ah, não passei, já chegaram no pastor dizendo: pastor, viu fulano lá na lotérica. Mas naquela época ela não se pagava a conta na lotérica. Era só Jesus. Só que aí